Tandanã. Shalom a todos. Hoje é mais um shiur, né? Sobre o livro de Mateus. Matitiahu. Livro de Mateus Matitiahu. Só uns esclarecimentos. Tiago, ele era um publicano, né? Cobrador de impostos. E, além de publicano, ele era galileu. Então, imagine um publicano, um galileu, cobrando impostos para Roma. Como que esse rapaz não sofria de assédio, né, digamos assim, por parte dos judeus, né? Porque assim, era como se ele fosse um traidor, né, do povo de Israel. Mas Yeshua sentiu algo diferente nele e chamou ele para ser um dos discípulos. E ele não pestanejou. Rapidamente, ele aceitou o chamado de Yeshua para ser um dos discípulos. E logo quando ele chamou, né, ele convidou ele para o jantar na casa dele, na casa de Matitiahu, Mateus. Matitiahu quer dizer dom de Deus. E fazendo uma horinha, né, falando algumas coisas sobre Mateus, o pessoal entrar. E ele foi um, né, dos que participou, testemunharam, né, a ressurreição de Yeshua. Que tremendo. E o que a Igreja Católica fez com esse discípulo? Canonizou ele, né? Claro, o que ela poderia fazer? Ela canonizou Yeshua, né? Colocou ele como um Deus. E Mateus, ele é se eu não me engano, ele é o padroeiro dos bancários. Mateus, hoje, na Igreja Católica, ele é o padroeiro dos bancários, dos alfandegários, dos agiotas, dos cobradores de impostos, entendeu? É o que a Igreja Católica faz, né? Ela deturpa a imagem das pessoas. Coloca a pessoa como um Deus santo, né? Do jeito dela. Então, bora lá, gente. Livro de Matitiahu, capítulo 1. Shalom, são mochileiros. Sim, minha religião é judaica messiânico, com o testemunho de Yeshua. Mas não como Yeshua Deus, tá? Não creio que Yeshua é Deus, não creio que o Espírito Santo é a terceira pessoa, tá? Então, só creio no eterno. Creio que Yeshua foi um rabino, um grande rabino que nos ensinou a Torá viva. Ele foi a Torá viva, tá bom? Não adoro Yeshua, conhecido por vocês como Jesus, né? Não adoro Yeshua. Eu tenho testemunho de Yeshua, tenho testemunho vivo dele. Ele é a nossa Torá. Moisés nos ensinou a Torá, leu a Torá, Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. E Yeshua não teve isso, messiânico. E Yeshua foi a Torá viva. Ele falou bem assim, gente, não tem como. Moisés chegou a desenhar para esse povo aprender a Torá. O que eu vou fazer? Eu vou mandar o verbo que se fez carne. Entendeu? A palavra. Ele mandou a Torá viva entre nós. Entendeu? Então, vamos lá. Boa noite, Marlene, boa noite, Paula, boa noite, Sam, boa noite, Luiz Henrique, boa noite a todos. Hoje nós vamos estar falando sobre Mateus a partir do capítulo 5, porque na semana passada nós fizemos do capítulo 1 ao 5. Então, e essa aula se estendeu, né? Eu contei um pouquinho sobre a história da guerra, né? Entre Roma e Israel, né? E Jerusalém, como que aconteceu a mudança dos livros, né? Como que aconteceu a Bíblia, como que foi escrita no ano 325, muitas coisas foram mudadas, muitas coisas foram colocadas ali propositalmente, né? Para assimilar, para fazer com que
Yeshua fosse adorado. E vou falar mais uma coisa. Os cristãos não acreditam na Torá. Não acreditam que tem que cumprir mandamento. Por quê? Porque eles não leem a Torá. E o judaísmo ortodoxo, eles não acreditam em Yeshua porque não leem a Brit Hadashah. Simplesmente pelo motivo de que o cristianismo fez com a figura de Yeshua. Porque para o judeu não tem como você pensar em adorar qualquer outra coisa que não seja o Eterno, Criador dos céus e da terra. É claro que nisso há exceções. Existem muitas coisas que são adoradas por tabela, né? Ou talvez até descaradamente. Nós não podemos adorar Yeshua, nós não adoramos mãe de Yeshua, nós não adoramos o pai de Yeshua, nós não adoramos o discípulo, nós não adoramos Moisés, nós adoramos somente a Kadosh Baruhu, santo bendito seja, Criador dos céus e da terra, só adoramos ele. E também não devemos adorar Rabino, não devemos adorar o rolo da Torá, não devemos adorar o Sidur, não devemos adorar aquilo que o Eterno colocou como mandamento para nós. Nós temos que ter zelo e cumprir a Torá do Eterno. Na mais pura essência, sem aquele mecanismo, né, de tipo cara crachá, entendeu? Porque tem pessoas que cumprem o mandamento, mas cumprem até mesmo sem perceber que estão cumprindo. Virou mecânico, entendeu? Vamos lá, Mateus capítulo 5, 1. Eu leio direto do hebraico, tá? Direto da Bíblia hebraica, porém, para a gente não perder muito tempo, aí eu traduzo direto no português, porém, se tiver alguma coisa que eu precise chamar atenção para o hebraico, eu vou falar, tá bom? E Yeshua, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, chegaram a ele os seus discípulos, seus talmidins. E, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, por que ele fala isso? Bem-aventurado aos pobres de espírito. Ele estava num monte próximo a Galileia. Aquele povo é um povo muito triste, é um povo onde a sociedade não vem, é um povo que não tem praticamente nem comida para comer na mesa, é um povo que é totalmente deixado pelo que o Eterno pede, né? Porque o Eterno fala assim: cuide dos meus órfãos, dos pobres, das viúvas. E são a classe que são menos vista. Eles não viam os pobres. Tanto que eles falaram: será que existe alguma coisa boa na Galileia? Entendeu? Quando vira Yeshua, aquele ali não é o filho de Maria, de Miriam, de Yosef? Não está ali os seus irmãos, suas irmãs e tal? Como que ele sabe tanta coisa assim, desdenhando dele, entendeu? Tanto que Yeshua fala bem assim: olha, eu não vou fazer nada aqui, porque esse povo não merece, são ingrato, né? Então, era um povo assim, desconsolado, o povo da Galileia. Então, Yeshua, ele estava dando uma palavra de conforto para eles. Mas, de qualquer forma, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados pobres de espírito. Por quê? Porque uma pessoa pobre, ela fica... dificilmente você vê uma pessoa que está sem dinheiro, está sem R$1 no bolso, que anda com a cabeça erguida, com o peito estufado. Geralmente a pessoa anda cabisbaixo. E um espírito pobre é aquele espírito que se curva com facilidade, entendeu? Passa o vento do Eterno e o espírito se move, né? Aquela pessoa dura, de dura serviço. Então, quanto mais a pessoa tenha um coração aquebrantado, mais ela é vista pelo Eterno. O Eterno, ele não está contando com o Camaro que você tem, com um Jaguar, com a mansão, com uma casa de praia, com um sítio. Não está pensando nisso. O Eterno, ele está olhando o teu coração, ele está sondando o teu coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vimos aqui, gente, várias vezes
Até aqui, somente no século 13 que foi instituído essa doutrina de morada no céu. Até então eles não tinham essa doutrina de achar que iriam morar no céu, nem que ia ficar o resto da vida queimando no inferno, não, tá? Isso não é uma doutrina judaica, isso não é a doutrina que veio pela Torá, não tem isso escrito na Torá, não, tá? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, gente, você não vai pro céu. É brincadeira, mas é sério, é porque eu gosto de descontrair. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é essa fome e sede de justiça? Por acaso, algum dia você acordou pela manhã e pensou assim, eu quero ver uma pessoa precisando de alguma coisa para eu poder ajudá-la, para eu poder fazer o bem. Eu vou botar uma moedinha aqui, ó, para me passar ali no sinal e alguém pedir eu entregar essa moedinha. Eu vou botar umas garrafas de água aqui que eu vou ver pessoas precisando e vou entregar essa garrafa na rua. Ou algum dia você pensou em fazer uma comida e levar para pessoas na rua? As roupas que você tem, você joga no lixo, queima, ou você doa? Ou de veras ela é muito velha que não pode dar nem para uma pessoa na rua. A gente tem que ser sedento, gente, sedento. São tantas pessoas que necessitam de uma comida, de uma roupa, de um alimento. Não só disso. Sabe aquele ditado, ninguém é tão pobre que nunca possa doar, ninguém é tão rico que nunca possa receber? Às vezes você pode doar uma palavra amiga. Tem pessoas que estão com muito dinheiro, que não tem nem onde colocar, que estão se matando. Isso é a mais pura verdade, gente. Então, a gente pode doar um tempo. A gente pode doar uma palavra amiga. A gente pode doar uma água, um abraço, uma visita em um hospital, um abraço numa senhora, num senhor. Ajudar alguém a atravessar a rua, carregar uma sacola. Isso é de tzedakah. Tzedakah é obra de caridade, de justiça. O Eterno pediu isso a todo momento. Ele falou bem assim, eu estou fartos dos teus sacrifícios de boi gordos e cevados, dos seus trigo, das suas farinhas. Estou farto. Porque vocês esqueceram da causa mais genuína. Mais genuína causa, as pessoas esqueceram. Que causa? Causa do pobre, da viúva, do órfão. Isso as pessoas se esquecem. É impressionante que as pessoas, assim, só sabem que é necessário quando a pessoa passa por um momento de necessidade. Aí elas enxergam o outro lado. Matitiahu 5,7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tudo que a gente fizer, gente, aqui, de bom ou mal, nós iremos receber. Não pense que você vai fazer alguma coisa, qualquer coisa que você fizer no mundo, tem retorno. Quer seja bom, quer seja ruim, você vai pagar por tudo. Se não for aqui que você vai pagar no Guerrinon. Não tem jeito, tá? Não adianta. Você pode semear, mas você vai colher. Então, escolha muito bem o que você vai semear. Plante sua semente. Plante muito bem a sua semente. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando a gente vê pessoas com os ânimos exaltados, nervosos, o que a gente faz? A gente vai lá, apazigua, acalma, separa, ou a gente bota fogo na lenha para poder pegar fogo mais rápido? Qual é a nossa atitude que nós fazemos? Você está sendo um discípulo de Yeshua? Você está sendo um talmidim de Yeshua? Esse é o sermão do monte, gente. Bem-aventurados que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não sei se vocês sabem, Sodoma e Gomorra era um local... dizem que tem aqui no Brasil, tem um pessoal que é assim, uma classe de pessoas que é assim, você se estragou, você não vai usar, você não pode doar para ninguém, você tem que jogar fora.
Eu não lembro que classe é essa. Na verdade eu lembro, eu só não quero falar aqui. Então assim, lá em Sodoma e Gomorra, uma das filhas de Ló, não me lembro o nome agora, ela passeando na cidade, tinha um mendigo naquela cidade e não podia ajudar. Mendigo, não podia dar comida, nem nada, para ele sair dali e ir embora. Aí ela ia todo dia ali escondida e dava pão para ele, pão e água para ele. Aí, certo dia, vigiaram e encontraram ela. Colocaram mel nela e penduraram. E ela foi morta por abelha. Então, assim, quando o clamor subiu até o Eterno, que ele mandou os anjos dele, falou bem assim, vamos ver se é verdade. Foi exatamente isso que aconteceu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exulta, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, antes de perseguirem Yeshua, Mateus, João, Tiago, Lucas, Marcos, perseguiram Isaías, Jeremias. Gente, olha o quanto que Jeremias sofreu. Olha o quanto que aquele profeta sofreu. Ele sofreu muito na mão dos saduceus, dos sacerdotes que não queriam ouvir, dos reis que não queriam vir, e ele exortando, ele falando aquilo que o Eterno falava para ele, e eles falavam, você está mentindo, isso não veio do Eterno. Deu no que deu, né? Babilônia, né? Vós sois o sal da terra, pois se o sal se esvaecer, se fizer insípido ou desvanecido, dissipado, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Ele está falando aqui com essa população que estava no monte, população da Galileia, falando que eles eram o sal da terra, porque por causa deles, talvez, que o Eterno não cobrou, né? Na verdade cobrou, 70 anos depois cobrou. 70? Não, ali foi mais ou menos no ano 26, na Era Comum. Então 50 anos mais ou menos, 46 anos que foi cobrado. Olha, o sal hoje, gente, o sal hoje, eu comprei sal a R$1,48. O sal era um produto mais caro que existia naquela época, era especiaria. O sal era muito caro. Tanto quando a gente vê lá que o rei Ahasveroz, quando ele manda lá o pessoal para poder vir e reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele fala bem assim, ó, o que vocês precisarem para o sacrifício, se vocês precisarem de farinha, de azeite, de sal, você manda buscar, porque não pode fazer oferta sem sal. Não pode, não é feito nenhuma oferta para Deus, não era feito nenhuma oferta para Deus sem sal. Então o sal era muito utilizado e era muito caro, era caríssimo. Hoje o sal é barato. Agora, faz uma comida sem sal, sem tempero, para você ver se ele não faz, se ele faz falta ou se ele não faz. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade assentada sobre um monte. Então, assim, nós temos a Torá viva. Nós podemos apresentar a Torá às pessoas que o Eterno tiver chamado na vida dela, ou aquelas pessoas que tiver um espírito quebrantado para receber a palavra do Eterno. Então, nós somos a luz do mundo. Nós temos a Torá. Nós temos que falar, as pessoas têm que nos ver, mas tem que ver a nossa diferença. Não estou falando de diferença, ai, que pessoa santa, aí a pessoa vai lá para a esquina e começa a orar e jejuar para todo mundo ver, com hipocrisia. Não. Santidade é o que o Eterno falou, faça para que vocês sejam santos. Não é difícil. Não é difícil, sim. Não é tão fácil, mas não está lá no infinito para poder dizer que a gente não vai conseguir fazer. Hoje, nós no Brasil, cumprindo a Torá, os mandamentos do Eterno, aqui no Brasil, se a gente for morar em Israel, cumpre tudo mais fácil, porque lá é comida cachê em todo momento, não é tão caro como aqui é caríssimo.
tá? Aqui, um quilo de costela caché é R$90, tá? Aqui é caríssimo, tudo é muito caro, não tem, a não ser no Rio, em São Paulo ainda tem, né? Mas cafeteria caché, padaria caché não tem. A gente precisa estar fazendo as nossas coisas. Aqui eu tenho que fazer o meu hambúrguer, eu tenho que fazer a minha linguiça para comer, para poder comer caché, porque senão a gente não consegue sair na rua e comer uma coisa que não tem como, entendeu? Você não sabe como que aquilo foi feito. Então, se aqui nós conseguimos, imagine a gente ir para um lugar que já está tudo preparado para a gente, como que a nossa elevação vai aumentar, entendeu? Vós sois a luz do mundo, então a gente tem que brilhar para as pessoas verem. Nós temos que levar a palavra. Às vezes o Eterno coloca circunstância, situação para a gente e a gente não vê. Não deixa de falar do Eterno. Esteja fazendo o que você estiver fazendo, não deixe de falar. Não tenha vergonha. Eu tô com uma roupa assim, eu tô com uma roupa. Não deixe de falar. Fale. Se vocês não falarem, se nós não falarmos, as pedras falarão, né? Não se pode esconder uma cidade assentada sobre um monte. Ela se vê de longe. Nem se acende uma candeia e põe debaixo de um alqueire, mas no velador que ilumina todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Não, vamos ler alto aqui para todo mundo ouvir? Não cuideis que vim abrogar a lei ou os profetas. Não vim anular a lei ou os profetas. Eu não vim anular. Yeshua está falando que não veio anular a lei ou os profetas. Não vim abrogá-los, mas cumpri-los. Cumpri-los, e não quer dizer porque ele cumpriu, só ele que tinha que cumprir, tá? Não quer dizer isso. Seja ser pensantes e vamos ler. Não acredito que eu estou falando não. Mateus 5,18. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um iode ou um cotes, aqui em hebraico, tá? Mas é um J ou tio, a letra mais menorzinha do alfabeto hebraico, que é o iode. Se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. O que é cumprido? O novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. Quando chegar o novo céu e a nova terra, nós vamos saber o que nós vamos cumprir, o que nós não vamos cumprir, o que vai ser sacerdote, o que não vai ser. Aí sim, mas até então, olha, vou ler de novo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o J ou o tio. O céu, ele continua, agora tá de noite, não dá pra ver porque tá escuro, mas se eu não me engano o céu tá lá em cima, ou não tá? E a terra, ela continua aqui embaixo, a gente tá em cima da terra, né, com os nossos pés. Então, gente, a lei é para ser cumprida. De maneira de qualquer um que violar um desses menores mandamentos. Os menores mandamentos. Menor, gente. Menor mandamento. E assim ensinar aos homens será chamado menor nos reinos dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Olha, vou ler de novo. De maneira que qualquer que violar um desses menores, então não quer dizer ensinar não. Se você violar qualquer um dos mandamentos, Yeshua está falando, é boca de Yeshua, de Jesus, desse menor de mandamento, assim ensinar os homens. Se você violar esses mandamentos e se você também ensinar os homens, assim será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir os mandamentos e ensinar, você cumpre, então ensina as pessoas a cumprir também, será chamado grande no reino dos céus.
Porque eu vos digo que se a sua justiça não exceder sobre a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei nos reinos dos céus. Gente, nós temos que entender que as pessoas falam assim, quando quer fazer um xingamento, né? Os cristãos. Seu fariseu, atribulado, que não sei o que, não sei o que. Gente, fariseu, só tinha 3 classes religiosas naquela época. Os saduceus, os fariseus e os essênios. Os saduceus eram os que faziam o serviço dos sacerdotes, do Sanedrim, e os fariseus eram os que faziam mais fervorosamente, que cumpriam a Torá mais fervorosamente, mas que faziam um monte de lei para você não transgredir a Torá. O Eterno fala para lavar as mãos antes de fazer um sacrifício e tal. Lá na época do tabernáculo, na época do templo, já os fariseus ensinam você a lavar. Antes de comer qualquer coisa, você tem que lavar a mão. Fazer a lavagem de mão. Acordou, antes de fazer qualquer coisa, você faz. Tem motivos. Mas não é assim também, você não vai deixar de viver por causa disso, entendeu? E não, o Eterno não foi o Eterno que falou. Isso foi uma cerca que eles fizeram, entendeu? Então, se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, e os escribas que faziam o Sefer Torá, que eram muito zelosos, e os escribas geralmente eram fariseus, e os fariseus eles eram extremamente zelosos. E Yeshua era fariseu. Apóstolo Paulo era fariseu, entendeu? De maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Já Elias era saduceu. Elias não, porque eu já estou falando de reencarnação. João Batista era saduceu, porque o pai dele, Zacarias, e Isabel, era saduceus, entendeu? Era da família dos levitas, que faziam serviço no templo, entendeu? Então Yeshua era fariseu. Quando você vê alguém xingando alguém, seu fariseu, não, fariseu cumpria muito bem a Torá, muito bem cumprido. Tanto que Yeshua, mais pra frente, a gente vai ler, ele fala bem assim, faça tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem, entendeu? Eles falavam certo, porque digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei nos reinos dos céus. Reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matará, mas qualquer um que matar será réu de juízo. Aí as pessoas teimam em dizer que está na graça. Eu estou na graça, você está na lei. Eu estou na graça. Olha a graça, olha a graça. Lembrando que a graça sempre existiu, tá? O Eterno viu graça nos olhos de Noa e chamou ele e a família para entrar na Tevá, na arca, e salvou. A partir de Noa, fez uma nova geração, certo? Todo mundo que está na face da terra é filho de Noa, filho de Noé. Então, a graça sempre existiu. Mas, quanto alguns dizem que está na graça, olha o que Yeshua fala. Matitiarro, Mateus 5:21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matará, mas qualquer que matar será réu de juízo. Porque lá em Moisés, lá em Levítico fala, se um homem matar um outro homem, ele será morto. Eu, porém, olha a graça de Yeshua, eu, porém, vos digo que sem motivo, sem encolerizar contra o seu irmão, ficar com raiva, será réu de juízo. Então já quer dizer que a pessoa já é um assassino só de ficar com raiva do seu irmão. Então, essa graça, ela é leve ou uma graça que é mais pesada do que a lei de Moisés? Que eles falam que é a lei de Moisés, né? Porque não existe essa questão de lei de Moisés. A lei é de Deus. Entendeu? Moisés só recebeu e passou pra gente. E qualquer um que dizer ao seu irmão, raça sem valor, será réu do seu sinédrio, do julgamento dele. E qualquer que ele disser louco, demente, chamar o irmão, será réu do fogo do inferno. Quer dizer que ele já vai morrer. No Guiena, no lugar do castigo, Guerrinon. É porque eu estou vendo direto do hebraico. Aí às vezes é meio confuso. Portanto, se trouxeres a tua oferta
o teu presente ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar, vai se reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que Yeshua está falando aqui, quando você é um carniceiro, quando você é uma pessoa má, não é você não, tá, má? Quando você é uma pessoa ruim, quando você entristece todo lugar onde uma pessoa tá, todo lugar ela faz questão de infernizar a vida de alguém. Se você é esse tipo de pessoa, compra e não paga, vive perturbando a vida dos outros, dando calote nos outros, estragando as coisas dos outros, eu não sei, aí ó, Marlene Rio, estragando as coisas dos outros, assim, gente, quando a gente entende, infelizmente o meu meio é reduzido, é meio reduzido, mas o tipo de coisa que as pessoas fazem, quando você trai, quando você dá em cima da mulher dos outros, quando você dá em cima do marido das outras, entendeu? Quando você faz esse tipo de coisa, eu não tô falando da pessoa que foi traída fazer e ir atrás igual uma cachorrinha ainda e perdoando, não. Você não vê isso, você não vê Deus falando bem assim, ó, vai lá, o pessoal não deixou você passar, não, dá uma água a ele, alisa ele, não, o Eterno não fala isso não. Entendeu? Quem fez o mal que tem que se arrepender. Quem fez o mal que tem que pedir perdão. Se a pessoa te fez mal, você não vai ficar com raiva dela o resto da vida. Isso ali faz mal pra você. Mas, se você sente que você, olha, pior que às vezes a pessoa não tem consciência. Ela faz com uma pessoa, faz com outra pessoa, faz com outra pessoa, faz com outra pessoa e acha que ela tá sempre certa. Mas às vezes bota a mão na consciência que a partir do momento que você está aqui, você está estudando Torá, você está buscando, você está lendo Torá, você está orando, então você quer ser uma pessoa melhor. Vamos ler Provérbios. Provérbios é a fonte da vida. Vamos ler Provérbios também. Ensina como a gente ser pessoas melhores, entendeu? Então se está aqui tentando aprender, tentando servir o Eterno, nós queremos ser melhor. Então vamos olhar para dentro de nós mesmos. Será que isso é um tipo de pessoa? Será que eu tenho que correr atrás? Pedir desculpa? Se você está sentindo que você acha que você tem que pedir desculpa, então peça desculpa que você está errado. Porque tem pessoas que mesmo errado não pedem, né? Mas deixa o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, não é o Espírito Santo, deixa o Ruach HaKodesh mover dentro de você e fazer você fazer o bem. Porque tem pessoas que morrem, que adquirem doença, câncer, por causa disso, por causa de dureza do coração. Ou até mesmo se você não errou, se a pessoa errou, entendeu? Se não for uma pessoa que é acostumada a fazer isso, vai lá também, entendeu? Tenta melhorar. Mas se for uma pessoa que fez uma coisa má com você uma vez, duas vezes, três vezes, você ainda vai lá para ela fazer a quarta, quinta, é você que está querendo. E quando você faz isso, nossa, é porque eu falei isso com alguém aqui. Quando você faz isso, você abre a porta para aquela pessoa estar pecando contra você. Então o castigo dela aumenta. Lembra, tem uma oração no Sidur, uma oração de um pouquinho antes de dormir, fala bem assim: eu perdoo todo aquele que me magoou, que me zangou, que me fez mal, tanto sem querer, como premeditadamente, tanto com palavras, com ações, tanto contra a sua vontade ou com a sua vontade. Peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Porque quando o ser humano ele é castigado por sua causa, você também depois vai pagar porque a pessoa foi castigada por sua causa. Porque você permitiu que a pessoa fizesse aquilo com você. Gente, a terra tem dono. A terra não é abandonada. A gente está vendo esse caos que está aí, mas nada saiu do controle do Eterno. Por isso que tem pessoas doentes, pessoas passando mal, pessoas endividadas, sem dinheiro, sem um monte de coisa. Por quê? Porque por causa de coisinhas que é feita, entendeu? Como que o Eterno cobra? É numa doença. Eu não estou falando só de câncer, de doenças sérias, não. Doenças pequenininhas, uma enxaqueca, uma dor de cabeça que te perturba, uma dor no corpo, entendeu? Ou você quebrou a perna, ou você... Tudo é decreto. Não existe o decreto na terra, está suspenso. O sinédrio está suspenso.
mas tem um decreto celestial, que tudo é decretado lá em cima. Então, quando você vê que uma pessoa morreu afogada, qual é o decreto? Sufocamento. Quando ela morreu, caiu, bateu a cabeça, qual é o decreto? Apedrejamento. O mundo não é de abandono, tá, gente? O mundo tem dono. Então, prestamos atenção ao que nós fazemos. Vamos tentar fazer da melhor forma possível. E mais uma vez eu bato na tecla, gente. Cuidado com a alimentação. A nossa alimentação é a nossa vida, tá? Por isso que tem muitas pessoas perturbadas por causa do tipo de coisa que elas estão comendo. Deixa ali e vai reconciliar primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial e te encerre na prisão. Isso é tanto para o mundo espiritual quanto é para o mundo físico. Se tem uma causa que pode ser levada à justiça, então tenta resolver antes que se leve na justiça. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerá adultério. Outra vez, quem vive na graça, quem vive na lei. Olha aí, quem vive na graça. Não foi, ouviste o que foi dito aos antigos. Nem antigos não, lá em Levítico foi falado em Números, Deuteronômio, porque Gênesis só tem três mandamentos. Então, Levítico, Número, Deuteronômio e Êxodo. Então, é que tá falando ali, né? Os antigos não, tá falando ali. Só que a tradução jogou isso aí. Então, o que foi dito aos antigos? Não cometerá adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer um que atentar numa mulher de uma outra pessoa para cobiçar, já em seu coração, só em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, Moisés, as pessoas querem viver na lei. Moisés fala, ó, se você tiver adulterar, você será um adúltero, você vai morrer. E Yeshua está falando, se você cobiçar a mulher de uma outra pessoa no seu coração, você já é adúltero. Então, o que é pior? O pior não, porque tudo é válido. Mas a graça de Yeshua é tão leve assim, eu tô na graça, olha a graça. Entendeu? Só de você olhar, você já é um adúltero. Eu, porém, vos digo, essa mesma parte. Mateus 5:29. É bom, gente, acompanhar com a Bíblia, tá? Para você não acreditar somente no que eu tô falando. Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e tira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Gente, no mundo vindouro, na ressurreição dos mortos, se a gente perder uma perna, se a gente perder um braço, na ressurreição dos mortos, a gente não vai ficar com aquela perna quebrada do jeito que a gente morreu, não, tá? Não vai ser assim, o nosso corpo vai ser restaurado. Então, se o seu olho direito escandalizar, arranque. Mas isso aqui não é tão literal, você não precisa levar na literalidade. Se você sabe que você vai passar ali, homens para homens, tem um monte de mulher e você é fraco nisso, você sabe onde você tem fraqueza, dá a volta, passa para um outro lugar. E vou falar a mesma questão de mulher também, entendeu? A pior coisa para mulher, eu vou falar, é a tal da fofoca, é a amiguinha, é ligar para falar da vida dos outros. Gente, a fofoca, vou falar mal. A fofoca, Lashon Hará, língua má, não é só você falar mal, é você falar da pessoa. Então, gente, esse negócio de WhatsApp, menina, você tá sabendo? Olha, é uma desgraça pra gente, tá? É uma desgraça. Eu sei, gente, que é gostoso uma fofoca, falar a vida dos outros, é gostoso, entendeu? Uma carninha de porco é uma delícia. Ué, gente, confessa o pecado e alcança misericórdia. É bom, mas quem já viu um pecado ruim? Todos os pecados são bons, por isso que é pecado, né? Então a gente tem que se atentar bastante. Se a tua mão direita te escandalizar, corta para longe de ti, que é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, quer deixar a tua mulher que lhe dê a carta de desquite.
Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e, a não ser se for por fornicação, faz que ela cometa adultério. A qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Gente, aqui eu quero... Deixa eu ver como é que tá aqui, porque essa tradução não tá boa nessa questão. Se ela não tiver, eu vou explicar, mas depois a gente... 5:32. O que acontece? Quando a gente vê lá em Números 32, quando o povo foi para Midian, foi guerrear em Midian, e veio aquela mulher, uma mulher que era pega, né, como prisioneira, e se o soldado da guerra se apaixonasse por ela, o que ele ia ter que fazer? Se apaixonou por ela, ela ia ter que ficar 30 dias, ele ia ter que cortar as unhas dela, raspar a cabeça dela, ela ia ficar 30 dias chorando pelos pais dela. Depois desses 30 dias, se ele quisesse ainda assim se casar com ela, ele poderia se casar com ela. Porém, passou desse momento, às vezes era uma paixão, uma coisa boba, que ele viu que ela cortou o cabelo, raspou o cabelo, cortou as unhas, não tá tão bonita, não tá chamando mais a atenção dele, e só chorando, lamentando seus pais, aí que você fica menos bonita ainda. Então ali você vai decidir, você quer casar com essa mulher mesmo ou não? 30 dias tinha que esperar. Se quisesse casar, ele podia casar com ela. Porém, se depois de casado e ele não... Também assim, não quero, não vai dar... Podia sim, mas tinha que dar o divórcio a ela. Ela não seria mais escrava, ela seria livre. Ele ia dar o divórcio a ela. Shalom, Rômulo, ele iria dar o divórcio a ela. Porém, a partir do momento que ele desse o divórcio para ela, se ela fosse e casasse com qualquer outra pessoa, a partir do momento que ela tem relação com qualquer outra pessoa, ela não pode voltar para aquele marido anterior. Entendeu? Se ela voltar para ele, ela vai estar cometendo adultério. Entendeu? Então, quando a gente vê aqui em Mateus, a gente não fala que não pode separar. Não, na verdade, o homem foi feito para... Deus falou bem assim, unirá o homem e a sua mulher. Entendeu? Só que, pela dureza do coração, as pessoas estavam casando... sem amor, entendeu? Casando de qualquer maneira, amontoando casamentos, porque naquela época também não era proibido ter mais de um casamento para o homem, entendeu? Então, pela dureza do coração, foi dada a carta de divórcio, mas na verdade não era para haver divórcio. Na verdade era para se respeitar e os dois ser como um, certo? Só que a partir do momento, gente... Isso é Torá, tá? Se você vive de Torá, algumas coisas para você não... Fala bem assim, nossa, mas é estranho isso, sou estranho. Tem muitas coisas na Torá que vai soar estranho pra gente. E a gente não vai entender tudo. Mas, graças a Hashem, nós não somos ele para entender tudo. Porque nós somos falhos, nós somos mentirosos, nós somos falsos, nós erramos. Mas o Eterno não. Tudo que ele faz é com justiça. O Eterno é bom? Nem sempre. O Eterno é mau? Nem sempre. O Eterno é justo. Tudo que acontece é com justiça, tá? Igual às vezes você quer um carro, quer uma casa, quer dinheiro, quer pagar as contas. Aí você pensa se você tem um filho. O filho não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz. Você pede, não faz, você pede, não faz, pede, faz, tudo é reclamando, tudo é... Você vai fazer o que para esse filho? A mesma coisa é nós temos 5 livros da Bíblia. O Eterno nos dando 5 livros da Bíblia. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Igual tá cheio de judeu aí falando prosperidade judaica, prosperidade judaica. Prosperidade judaica é a Torá, gente. Vamos cumprir a Torá que nós vamos ser prósperos. A partir do momento também que você cumpre a Torá, a prosperidade não é riqueza não, tá? Nem sempre, às vezes sim.
Próspero é você ter saúde, próspero é não faltar comida dentro da tua casa, próspero é você não estar com a cabeça cheia de doenças, gente te cobrando, te perturbando a sua mente. Próspero é você chegar com 50 reais no supermercado e sair cheio de sacola. Próspero, que às vezes você vai com 2.000 reais e não consegue comprar nada. Isso aí é o quê? É antipróspero, entendeu? Então, quer dizer que Deus não está abençoando. Então, vamos cumprir a Torá, vamos fazer a vontade do Pai, que sim, Ele vai abrir os melhores tesouros do céu pra gente. Ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Não jurem, gente, não jurem, nem a Deus, nem a qualquer pessoa. Quando alguém te chamar para algum lugar, se Deus quiser eu vou, se for da vontade do Eterno eu vou. Não fala que vai, não vai. E isso também entra na sua carteirinha de dívida, tá? Não fala nada, não fala que vai fazer uma coisa que não vai fazer. Seja sim ou não, que passar disso é de procedência maligna. Porém eu digo, de maneira alguma jurei nem pelos céus, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Nem jurará pela tua cabeça, porque não pode contar sequer um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim ou não. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo que não resista, mas vou digo que não resistai ao mal. Antes a qualquer que te bater na face direita, vire também a outra. Isso aqui é verdade? Isso aqui está falando exatamente isso? Se a pessoa me dá um tapa aqui, eu vou dar outra para ela bater? O que Yeshua está querendo dizer? Alguém falou mal de você, fez uma coisa que você não gostou? Não vai lá, xinga ela, querer tirar a resposta dela. Não, dá a resposta como resposta. Não tem nada que deixe a pessoa mais irada na vida do que ela querer arrumar confusão, do que ela querer fazer o mal e você simplesmente ignorar, entendeu? A Satã fica assim, só o ódio mesmo. Então, quando alguém falar mal de você, não retruca ele não. Deixa ele falar. É fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas quando você aprende, nossa, isso tira um peso enorme das suas costas. Eu que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, dá também a capa. Sabe aquela pessoa que está brigando por causa de nada? Então, fica para você. Não quero saber disso. Se qualquer que te obrigar a caminhar uma légua, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvia daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e rogai pelos que maltratam e vos perseguem. Gente, é uma elevação enorme a gente orar pelos nossos inimigos. Eu já tive pessoas assim que eu tive bastante mágoa, que a mágoa que eu tinha era mágoa pesada mesmo, sabe? Que eu comecei a orar pelas pessoas. No momento que eu ia fazer minhas orações, e assim, hoje eu nem lembro que elas existem, assim. Infelizmente não, é justiça, né? O que aconteceu com eles foram de mal a pior, mas não foi eu que pedi a Deus que acontecesse aquilo, não. Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Às vezes, ele tem um pedaço de justiça, nós que não vemos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não faz os publicanos assim também? Os cobradores de impostos também não fazem isso? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis, o que fazer demais? Não faz os publicanos assim também? Gente, essa palavra aqui, se for aquele pelo Espírito Santo, não vai valer muito não, cara. Porque
A nossa terra é uma terra de pessoas, eles falam que é de pessoas rabugentas, pessoas não dão boa tarde, bom dia, entendeu? Eu não acho, não. Eu não acho, eu não percebo, entendeu? E nos lugares que eu fui, pra mim era tudo parecido. Não vi diferença. Eu sei que o pessoal de Minas é muito acolhedor, o pessoal do Nordeste, alguns sim, outros são muito bravos, entendeu? Mas no mais eu não vi diferença, mas as pessoas dizem que sim. Então é complicado essa palavra aqui. Mas a gente não tem que ter o que Yeshua está falando aqui, que a gente não tem que ter panelinha, a gente não tem que ter favoritismo. Sede vós perfeitos, como é perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu estudando Matitiago, eu vi tantas coisas onde Yeshua não diz ser o eterno, que muitas pessoas falam que ele e Deus é a mesma coisa. Yeshua falando no Torá o tempo todo. Yeshua cumprindo o mandamento o tempo todo. E as pessoas falam, a complicação é a pessoa não ler, né? A falta de leitura do ser humano. Eu vou perguntar pro meu pastor, gente, se você não é um analfabeto, se você sabe ler e escrever, a não ser que você seja cego e surdo, né? Porque hoje em dia tem Bíblia no YouTube, você não precisa só ler, você pode ouvir. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por ele. Aliás, não terei galardão de vosso Pai que está no céu. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando você for fazer alguma coisa, não sei se você já viu sobre o Silvio Santos falando do Yom Kippur. Quando você fizer uma coisa com a mão direita, que a esquerda não fica sabendo. Eu falei errado, com a mão direita e esquerda. Entendeu? Não precisa gritar aos quatro cantos do mundo o que você fez, o que você comprou, o que você doou. Você não precisa fazer isso. Para quê? Às vezes nem a pessoa que recebeu precisa saber que recebeu. De quem ela recebeu. Entendeu? Faça a vontade, faça a bondade. Tzedakah salva da morte, tá? Quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como os faz o hipócrita na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam um galardão. Qual é o galardão que eles procuram? Serem vistos, se aparecer para as pessoas, já receberam um galardão dele. Mas seu galardão tem que ser os galardão, do alto. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada em segredo, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Você não precisa ficar falando com os quatro ventos, quatro cantos, o que você fez por uma pessoa ou por outra. Ninguém precisa saber. E quando orares, não seja como hipócrita, pois se compraze em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que ele já tem o seu galardão. Qual é o galardão? Serem vistos. A vontade dele é ser visto ali. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê secretamente te recompensará abertamente. Tem pessoas que vão para monte, sobe lá no monte, vai orar. Aí o monte é usado para prostituição, para matar pessoas, e a pessoa está indo para lá, ocupando, dividindo aquele mesmo espaço. E orando, não fareis como o gentio, que pensa que por muito falar serão ouvidos. Aquelas orações só mecanicamente, né? Fale também com o Eterno. E não vos assemelheis, pois aqueles que por Deus, vosso Pai, pois sabe o que vos é necessário, onde que vos dispersais. Aqui eu achei meio controverso, porque ele pede pra gente pedir, por muito pedir, vos será dado. Mas ele fala aqui, não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que vos lhes peçais. Portanto, vós orai assim: Pai nosso que está no céu. Mais um momento ele falando que ele não é Deus, tá?
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não, Pai meu que estou aqui, santificado seja o meu nome. Não é isso. Venha ao teu reino. Teu, não é meu reino. Seja feita a tua vontade. Todo momento que a gente ora, meu Deus, me ajuda, me abençoa, me isso, me aquilo. Se me dão, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai o pão nosso de cada dia. Não me dá muita coisa, não. O Senhor sabe o que eu necessito. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Olha só, se você quer que Deus perdoe suas dívidas, as faltas que você comete, como que você não perdoa as pessoas? Porque ela fez uma coisa ou outra coisa, até mesmo de dívida mesmo. Entendeu? E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Não nos induza à tentação. Então, mais uma vez, Isaías 45:7. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio as desgraças. Tudo que acontece de ruim e de bom é o Eterno que cria, tá, gente? Desculpa eu falar. Desculpa eu entristecer vocês. Não é o capeta. Mas livrai-nos do mal. Porque o teu é o reino e a potência e a glória para todos sempre. Teu, não é meu não, que estou aqui não. Yeshua falando. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoarem os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados e tristonhos, como os hipócritas. Como os hipócritas fazem, né? Porque desfiguram o seu rosto para que os homens apareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que ele já tem seu galardão. Qual é o galardão desses homens que estão jejuando, mostrando para todo mundo? É serem vistos, a vontade dele é serem vistos. Não estão preocupados com o que o Eterno está pensando. O Eterno sonda os nossos pensamentos e as pessoas ainda fazem esse tipo de coisa. Entendeu? É temer mais o homem do que o Eterno. Olha, gente, o jejum, ele é muito importante. Só tem um jejum que o Eterno nos manda fazer. O Eterno nos manda fazer esse jejum, que é o jejum que está em Levítico 23. Ele é obrigado a fazer. Se você for servo do Eterno, se você quer ser servo do Eterno, se você faz parte do povo do Eterno, você tem que fazer esse jejum. Obrigatório. Ele começa no dia, vai acabar, gente, vai acabar, eu não vou repetir o estudo, vai ficar salvo, mas aí depois eu sigo de Mateus 6,16 na semana que vem. Ele começa no dia 9, 2 minutos, ele começa dia 9 de Tisrei, cai mais ou menos no meado de setembro a outubro, que é no calendário hebraico, e é de um pôr do sol a outro pôr do sol. São quase 25 horas de jejum. Esse é o único jejum bíblico. Então, os outros jejum, tem jejum de Guedalia, tal, que foram os homens que estipularam, que foram aceitos por Deus. Está em Zacarias. Os meus jejum, a tristeza do meu jejum, no mundo vindouro vai se tornar em folguedo. Então, em gozo, em prazer. Então, se a gente quer se alegrar, então façamos esses 4 jejum também. Mas não precisa também tampar a boca. Eu estou de jejum, eu não posso falar para ninguém. Não é assim. Yeshua está falando que você não precisa botar no alto-falante, rasgar a cinza para todo mundo ver. Não, você está de jejum, se a pessoa está te oferecendo a comida e tal, e você não tem direito de falar, não, estou com propósito de jejum. Mas o único jejum bíblico que o Eterno manda é de 25 horas, tá? Mas se você está com uma causa muito grande para fazer, o jejum é esse, de 25 horas. Entendeu? Não sei se é indicado você fazer um jejum de 25 horas, porque você não tem que estar acostumado, porque o jejum de 5 horas é lá em Yom Kippur e tem que ser, você tem que se entristecer mesmo, espiar a sua alma. Então, assim, é só em momentos muito importantes. Não precisa ficar gritando por 4 cantos do mundo que você está fazendo o seu jejum. Entendeu? Faça em secreto, em oculto, para ninguém ver. Mas se alguém te ofereceu alguma coisa para você comer, você fale. Não é proibido falar. Shalom, gente. Até semana que vem. Nós paramos em Mateus 6,16. Muito obrigada a presença de quem ficou até aqui, tá bom? Vou abrir uma caixinha de perguntas somente sobre a aula de hoje.